Olá, minha gente, bem-vindos a mais um programa. É o segundo programa, né, que vai pro ar, mas eu falo bem-vindos a mais um, porque ninguém que tá aqui sabe se é o segundo ou não, né? Mas bem-vindos a mais um programa Família é Tudo. Na verdade, realmente o segundo desse ano. É um programa para ser assim, informal, gostoso, um bate-papo para levar para vocês inspiração através de histórias e conhecimento. E nesse segundo programa, eu trouxe aqui como convidada a psiquiatra da Escola de Pais XD, integrante da Escola de Pais XD, especialista em gravidez e pós-parto, que é a doutora Cristina Rodrigues. Oi, Cris, tudo bem? Eu tudo posso bem. chamar ela de Cris, viu, gente? Para bater papo pode, Quase né? todo mundo chama, até os pacientes. Mas é doutora, né? Doutora formada por onde? Só para as pessoas entenderem que você tem o seu currículo, gente. É Cris, mas você se formou em medicina? Em medicina, pela Unisa. E depois eu fiz psiquiatria na Santa Casa. Ah, viu, gente? Então é Cris, mas tem poder a Cris aqui. E, gente, eu gosto muito de conversar com a Cris, tem podcast gravado com ela, inclusive, na plataforma da Escola de Pais, tem já conteúdos dela também disponíveis na plataforma. Ela traz um dos temas, e quando a gente fala de família, né, Cris, a gente entende que a gente está falando de todo mundo, mas, gente, não dá para negar que mãe é um ser humano central na saúde, na estabilidade, no equilíbrio de uma família, né? Então, os temas que a Cris traz, eles são muito importantes, porque ele vai falar da saúde mental da mulher. Você é especialista em perinatal, em gravidez, pós-parto, mas fala muito sobre esse tema. Até mesmo, Cris, eu conheço a história dela, mas vocês não. Você já passou por situações assim, em que você precisou de ajuda, em que você se sentiu mais vulnerável. Então, eu queria que você compartilhasse, assim, nesse começo, um pouquinho da sua história, da sua experiência, que você vivenciou como mãe, como mulher, né? Pode falar da sua filha, enfim. Que dor você já sentiu na sua própria pele? Nossa, é até difícil escolher por onde começar, assim, né? Porque eu sempre falo que a maternidade, ela mudou muito, tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional. Eu já era psiquiatra antes da minha filha nascer, ela vai fazer 6 anos daqui a alguns dias, né, daqui a uns 10 dias. E depois que ela nasceu, por eu ter passado por toda essa questão do puerpério, e por ter sido uma coisa que nunca ninguém tinha me falado antes, durante o pré-natal, durante a gestação, eu comecei a enxergar, por causa da minha experiência, né, a saúde mental materna de uma maneira diferente. E entender que isso precisa ser conversado, né? Essa questão das mudanças que a gente passa durante a gravidez, até às vezes antes, né, na tentativa de engravidar, e depois que a criança nasce. E é legal, né, o tema ser família, porque eu sempre falo, quando eu vou conversar com as pacientes, ou quando eu vou dar algum curso, alguma coisa assim, que o adoecimento da mãe, principalmente no pós-parto, adoece a família inteira. Você tem uma paciente que você cuida, mas as consequências e a melhora vai influenciar em todo mundo da família, né? É muito difícil você ter uma criança saudável, um relacionamento saudável quando uma mãe, uma recém-mãe está doente, né? Então isso é muito importante para que a família prospere, né, nesse período. Um pouquinho da minha história na verdade, eu já trabalhava há muitos anos no SUS, né, numa equipe multidisciplinar do SUS, e aí quando a Júlia nasceu, eu peguei a minha licença maternidade, com os dias de férias, com a amamentação, então deu 5 meses e meio, né, e nesses 5 meses e meio eu fiquei muito sozinha, né, meu ex-marido, eu não sou mais casada, meu ex-marido... Mas na época você estava casada? Na época eu estava casada, sim. né, mas ele teve aqueles 5 dias lá de licença paternidade, e aí foi trabalhar de volta e me deixou lá. E eu não tenho família meus pais não são de São Paulo, a minha irmã na época, os filhos dela ainda eram um pouco mais novos, então, né, não deu para ficar tão próximo assim. Eu também admito que eu não pedi ajuda, né, eu demorei muito para entender que eu precisava pedir ajuda, a importância que tem a rede de apoio. Olha, vamos falar disso. E essa solidão, né, ficar voltadas 24 horas para somente a maternidade, né, eu não era mais médica, não era mais esposa, não era mais amiga, eu era mãe da Júlia 24 horas por dia e sozinha, sem ninguém para dividir comigo. E como eu nunca tinha ouvido falar dessa
muito dessa questão da saúde mental perinatal, eu acreditava... Mesmo sendo psiquiatra. Mesmo sendo psiquiatra. Mais louca do não existia para mim essa divisão até eu procurar saber, é né? uma coisa louca. E eu fico pensando, só uma parte, quando você fala isso, né? Eu já passei também por várias coisas, vou até compartilhar com vocês depois, tendo muito conhecimento e assim, trabalhando nessa área. E eu fico pensando, gente, imagina quem não tem nenhuma ferramenta e nenhum conhecimento, pode entrar num buraco. Foi exatamente esse o clique que eu tive porque realmente me interessa, né? É uma parte que eu aprendi a gostar muito, mas esse clique de se eu que sou psiquiatra, tô passando por isso e demorei tanto para me dar conta, imagina as outras mulheres, porque eu sou médica, eu ouço falar das coisas. É muito né? louco isso. Mas eu acreditava naquela história de que isso é normal, isso vai passar, são os hormônios, é assim mesmo. Toda aqueles mitos, né, que a gente recebe na maternidade. Comuns, né? Aquelas respostas prontas. Porque já, a minha gravidez, apesar de também ter sido difícil, porque hoje, olhando para trás, eu vejo que eu já comecei a adoecer na gravidez e ninguém percebeu, nem eu, né? Mas eu tive uma gravidez de muita ansiedade, eu tinha perdido um bebê antes de engravidar da minha filha, então eu tinha muito medo, eu tinha pensamentos, assim, uns medos até meio irracionais, mas eu achava que era isso, era o medo, porque eu já passei por uma perda, então vamos lá. Mas depois que ela nasceu, assim, é engraçado, porque a sensação que eu tenho, tentando lembrar do meu puerpério, é uma coisa meio... uma fumaça, assim, parece que tem um pouco de neblina, não são lembranças claras, mas eu sei que eu sofri muito e hoje, olhando para trás, eu sei que eu estava doente. Mas eu só fui realmente me dar conta e pedir ajuda quando acabou a minha licença maternidade e eu voltei a trabalhar, né? Então, assim, a sensação que eu tenho é que eu me desconectei daquela mãe, que eu estava sendo 100% do tempo, e eu voltei a enxergar o reflexo de outras partes de mim, né? Eu voltei a ser a profissional, eu voltei a ser uma pessoa com desejos e vontades, porque eu não estava fisicamente lá colada com a minha filha. Então, essa parte apareceu. E isso, e aí a noção de que eu tinha adoecido veio assim como um tsunami, né? Não deu nem 10 dias que eu tinha voltado para a licença maternidade, eu tive uma crise de pânico, que eu achei que eu não ia conseguir nem dirigir, eu estava voltando para casa, e aí eu peguei o telefone, liguei para minha irmã e falei, que ela é médica também, minha irmã mais velha. Nossa, que arrepiada. Liguei para ela, falei assim, pelo amor de Deus, tem alguma coisa muito errada acontecendo comigo, eu acho que eu tô enlouquecendo, minha cabeça parece que tá rachando, sabe, coisas que a gente tem termos técnicos para isso chama desrealização, né, é um sintoma que tem na ansiedade, na crise de pânico, e eu vivenciei isso de uma maneira, assim, muito intensa. Aí ela foi me encontrar na minha casa e conversou com uma outra amiga dela, psiquiatra, e já fui direto para consulta. Eu falei, não, aí eu já cheguei lá falando, não, eu sei que tá... Fiquei 1h30 lá com ela, primeira consulta de psiquiatria, não sei se quem já geralmente demora aí, tipo, mais de 1 hora, né, conversando para conhecer. E aí já comecei a fazer o tratamento, e de verdade o tratamento mudou a minha vida e a minha maternagem, assim, radicalmente. Né? Em poucas semanas eu já estava... Semanas. Eu já estava muito melhor, eu era outra pessoa. Olha que coisa. E aí, assim, não é que foi, né, uma mágica. Eu voltei a fazer terapia, que eu tinha parado a terapia quando ela nasceu. E entra nessa conta também o fato de você ter muito mais abertura, porque você trabalha com isso. Então, o seu recebimento daquele tratamento... Eu já tinha tido experiência anterior com terapia, já fazia terapia, fiz terapia na gravidez, né, eu já tenho esse contato, eu trabalhei muitos anos em equipe multidisciplinar, então eu trabalhava com terapeuta ocupacional, psicóloga, fono, várias pessoas que mexem, né, na área de saúde mental. Então, e por sorte o medicamento fez efeito rápido, que não é com todo mundo que isso acontece, né? Mas foi um processo, né? Vieram outros percalços e outros desafios durante a maternidade e vem até hoje. E vão continuar, eu sou mãe de 4, minha filha mais velha aí já casada, né? Vai fazer 22 anos e continua vindo. Assim, Ai, que delícia. Isso era uma coisa que eu sempre falava, que eu queria ter 3, 4 filhos.
Ó, Mas eu vou te falar, todo mundo fica, eu tenho 4 filhos, né? Eu falo assim, gente, o quarto já se cria sozinho, tipo, imagino. é muito mais difícil ter uma filha. Eu sofri muito mais tendo uma filha do que tendo 4. E eu acho que até depois, por exemplo, essas férias, né, que estão acabando agora, a gente tá no final das férias, a Júlia tá com o pai essa semana. É porque é Mas gravado o programa, viu, gente? Que é final das férias. Janeiro. A gente. Mas ela passou o Réveillon comigo e a gente ficou em São Paulo. Eu optei por não viajar. Nossa, Estela, se arrependimento matasse, porque assim, a menina ficou enlouquecida porque não tinha ninguém pra brincar. E isso, aí mas é bem vem por aí. de novo. Vem de novo aquela culpa que a gente sente, né? De culpa, eu não consigo brincar com a minha filha, eu não consigo divertir a minha filha, eu não consigo dar o que ela quer. Então, assim, isso é uma coisa que você tem coisas que são normais, que você tem que aprender a lidar, mas tem coisas que são sintomáticas, que você tem que aprender a pedir ajuda. Eu quero compartilhar com vocês, aproveitando, assim, também a minha experiência, né? Porque eu fui ser mãe, a minha primeira filha nasceu, eu tinha 29 anos, eu não morava no Brasil, eu era correspondente em Jerusalém pelo SBT. E eu casei lá, né? Inclusive, meu ex-marido, eu também tenho um ex-marido. E quando ela. Assim, eu nunca tive o sonho de ser mãe. Não foi uma coisa que acompanhou a minha vida, sabe? Tipo, ok, eu sabia que eu queria ter uma família, mas não era aquela coisa da maternidade, né? E assim, eu nunca me preocupei com esse tema, nunca pensei nesse tema. Eu via filmes e via propagandas da Johnson's, nada. Mas, tipo, mostra aqueles bebês lindos, já sentadinhos, fofos. E eu nunca imaginei que existia um período em que a criança berrava, que ela não dormia à noite. Eu nunca conversei com mães para saber. Tipo, eu era super carreirista. Super, assim, a minha vida era. Eu era muito empoderada no meu trabalho. Né? Eu já tinha, assim, trabalhado antes, anos no SBT, já tinha sido entrevistada do presidente da República, Ayrton Senna, artistas, tudo, né? E aí eu vou dar conta fácil disso, né? E quando a minha filha nasceu, a minha mãe estava lá no momento que ela nasceu, mas ficou 2 semanas e foi embora. E eu também não tinha ninguém lá. Tinha meu ex-marido comigo e tudo mais. Mas assim, eu olhava para minha filha e, gente, eu me sentia assim, totalmente perdida, sabe? Boba, panaca, uma tonta. E hoje não, né? Já há um tempo, mas tipo, depois de muitos anos foi que eu entendi que eu passei sim por um baby blues depois que ela nasceu. Eu não cheguei a entrar numa depressão, mas tipo, eu fiquei um mês sem me olhar no espelho, pôr uma roupa, tirar o pijama, entendeu? Uma mulher que era super ativa, super... E às vezes, para quem é independente, assim, é até mais difícil, né? Porque Pois a gente tá tão acostumada, né? A gente tá criando nesse movimento aí ainda de grito de independência. E aí a gente, como mulher, a gente tem que se provar muito mais, né? Na carreira, em outras coisas. E aí, de repente, você se vê numa situação que você não sabe nada de nada. E as pessoas colocam peso em você que você nasceu para aquilo. Exato. Porque o instinto materno, porque... Não, e até tem, né? A gente tá falando aqui de casos e casos. Tem aquela mãe... Mas aí você tem aquela sensação de, nossa, eu não faço ideia como que eu tô fazendo. Mas eu também não vou admitir, porque... Afinal, eu nasci para ser, eu sou mulher, eu nasci para isso, então... Você sabe uma coisa, você vai achar, eu acho assim engraçado, né? Às vezes eu vejo aquele pessoal artista, né? Hoje o Instagram, então, ilude mais ainda as pessoas, né? Uma coisa de louco. Mas eu dava à luz, eu dei 4 partos normais, né? Eu dava à luz, gente, eu não queria ninguém entrando no meu quarto. Assim, eu parecia um ser destruído, E às vezes eu olho esse povo na maternidade, dando à luz, tirando foto com a roupinha do bebê, todo mundo combinando, a mãe já toda maquiada. Eu falava, gente, eu preciso de muleta pra ir no banheiro, eu juro, assim, como que acontece? Qual é o problema comigo? Que problema que sou eu, que eu não quero receber visita, não quero ver a cara de ninguém, tô horrorosa, não tenho vontade de me arrumar. Os 4 bem, né? E tudo bem. Depois eu falei assim, tudo bem, né? Eu não sou. Hoje, no mundo das influencers, quando elas ganham um bebê, só que a gente não durante sabe... o parto já estão maquiadas, né? Gente, não me filma nem um mês, só depois de um mês eu tiro foto, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente falar isso de uma forma humana, aberta, né? E principalmente a gente que trabalha com isso e que as pessoas acham que existe uma blindagem, né? Não existe essa blindagem, somos todos super vulneráveis. E aí, Cris, eu queria saber o que você aprendeu depois, né? Assim, você direcionou a sua carreira para esse tema.
como você foi fazer um mestrado, e aí em que você se especializou exatamente, e depois que você contasse pra gente quais são os casos mais típicos de questões de saúde mental da mulher que aparecem. Bom, essa questão da especialização, ela na verdade, foi algo no qual eu me foquei, né? Eu não fiz nenhum curso, nenhuma especialização, uma residência específica disso, porque até então nem existe, né? Não tem uma área, não tem. Você entra lá no CID, que tem todas as doenças, nem se fala exclusivamente da saúde mental da mulher, exceto por alguma questão da menstruação ou mesmo do pós-parto, mas algo muito inespecífico. Mas a gente vai vendo aí que no Congresso de Psiquiatria já tem dias específicos e palestras para isso, tem alguns professores, né, alguns outros médicos que criaram grupos, né, no HC, na Paulista, tem já áreas da saúde da mulher. E aí a minha questão, eu comecei a trabalhar numa clínica, que é uma clínica de saúde da mulher, né, a ideia é que lá existam todos os especialistas que aquela paciente vai precisar, desde que começa a menstruar até o climatério, a menopausa. Opa, tô nessa fase. Então, e aí me convidaram para trabalhar lá, e eu achei ótimo, porque como as duas, tem duas ginecologistas, ia me aproximar mais dessa área que eu gosto, Legal. né? Até porque elas viam muita coisa, mas não tinham manejo, né? É muito difícil, apesar de eu sempre bater na tecla que é o obstetra e o pediatra que vão ter o primeiro contato com essa mãe deprimida, né? Teoricamente, eles têm que sim saber o básico. Mas também a gente começou a ensinar umas às outras, né? Então, comecei a realmente me focar nisso, pesquisar mais, estudar mais, procurar fazer cursos, ir nas palestras dos congressos. E foi vindo, né? Fui me focando nesse assunto, principalmente, né, rede social, me aproximando de outras mães, de psicólogas que trabalham também nessa área de maternidade. E isso foi criando esse nicho, né? Agora, assim, quando a gente fala de saúde da mulher, também tem a questão de saúde da mulher em todas essas outras fases que você falou, né? A mulher que menstrua, a mulher que entra na menopausa. Então, ok que você está super focada na maternidade, gravidez, pós-parto, mas quais são as queixas ou os casos mais recorrentes quando se fala de questões de saúde mental da mulher? Assim, quais as principais reclamações e que às vezes as mulheres levam um bom tempo para se darem conta de que elas estão. Levou um bom tempo para eu entender que eu estava querendo matar alguém porque eu estava entrando na menopausa. Né? Eu acordava todo dia com vontade. O Pedro, que é o nosso cinegrafista, que já fica com medo de mim. Eu acordava todo dia e falava, gente, eu só tenho muita energia, né? Eu acordava cansada e com raiva. Eu falei, não, uma hora eu falei, tem alguma coisa errada. Tipo, né, o corpo também, os sinais que o corpo estava mostrando, né, que estava estranho, mas até eu entender que várias coisas que que mudaram em mim, né, desde a pele, cabelo, sei lá, muda muita coisa que era consequência da minha, demorou, né, e eu que sou uma pessoa informada, que trabalho com o público feminino há não sei quantos anos, então é muito louco, né, o que você poderia trazer de alerta para as mulheres contando o que aparece para você com mais recorrência em termos de saúde mental da mulher. Tá. Assim, a gente tem duas frentes, né? É claro que a questão hormonal da mulher, né, as mudanças hormonais durante o ciclo reprodutivo, são sim fatores de risco, né? Então a gente tem aí, quando começa a menstruar, na véspera da menstruação, né, período pré-menstrual, a gravidez e o pós-parto e o climatério, que são os pontos da vida da mulher que tem muita gangorra hormonal, né? Muda muito os hormônios. Mas isso é um dos fatores. Na psiquiatria, nada é uma coisa só, tudo é multifatorial, né? Então, assim, você pode ter essa tendência, mas você tem aí hábitos de vida, mecanismos de proteção e acaba não adoecendo. Mas esses momentos são momentos de maior vulnerabilidade para as mulheres. Né? Então, uma das questões que a gente tem que começar a ver diferente entre homens e mulheres é essa. E aí a gente tem também aquela parte da questão de hábitos mesmo. Né? Então, assim, a mulher hoje em dia, ela está sobrecarregada de uma maneira geral, ela está aí acumulando funções, né? Durante a quarentena, a gente começou a ver
pessoas parando de falar de jornada dupla para falar jornada ininterrupta da mulher, né? Eu conheço mulheres que tinham que cuidar da casa num certo horário, cuidar do filho em outro horário e trabalhar de madrugada, e não dormia mais, né? Então, isso também é muito insalubre, esse processo, né, da gente ter que ficar acumulando todas essas funções, isso acaba sobrecarregando. Qual é o ponto em que elas te procuram? Quando elas estão sentindo o quê? Né? O que leva a mulher a... Quando ela chega para você, ela chega, olha, eu tô, sei lá, que nem eu, né? Eu tô com raiva, querendo matar alguém. Geralmente, a mulher tem uma vantagem em relação ao homem, apesar dela ser mais vulnerável, é que a mulher procura mais ajuda e mais rápido do que os homens, no geral. Né? Mas geralmente a mulher procura ajuda quando ela percebe que ela está falhando de alguma maneira. Isso na autoavaliação dela. Né? Então, assim, eu tô sem paciência com os meus filhos, eu não tô rendendo no trabalho, a minha libido tá ruim, meu relacionamento tá ficando, né? Eu tô brigando muito, discutindo muito, eu mesma não me aguento. Né? Quando ela começa a perceber que aquilo que funcionava bem não está funcionando mais. Né? Então aí a gente tem que investigar a causa disso. Né? Às vezes tem mulheres que vêm com essa questão, na época da menstruação, 5 dias antes, eu fico super deprimida, eu brigo com todo mundo, eu não consigo trabalhar, não me concentro em nada, ou outras questões, mas eu diria que é isso, a hora que a mulher tem uma percepção de que aquilo na qual ela é boa, ela não está mais dando conta. Né? Alguma dessas coisas ela não dá conta. Então, qual é o papel, uma coisa muito importante agora, né? Qual é o papel da família em reconhecer que aquela mulher precisa de ajuda? Porque eu acho que existe também um preconceito, achando que, né, que tudo mas é hormonal, né? É hormônio, hoje... Existe a piadinha, né, do hormônio. Sim, né? Tipo, você tá chegando aquele dia, ou então, né? Vamos dar um chocolatinho para acalmar, né? A mulher, né? O Pedro tá rindo ali, ó, vai apanhar quando chegar em casa. Tá rindo, que deve passar por isso. Quer dar seu depoimento masculino aqui, Pedro? Mas, e não, né? Não é levado a sério. E fica essa coisa do que é hormônio, é hormônio, é hormônio, é hormônio. E às vezes vai muito além do hormônio, não é só o hormônio, né? Realmente essa questão da mulher falar, não dou conta, não tá dando. E como é difícil, gente, a gente colocar limite, né? E a questão do teu o tempo para você mesma, né? O quanto, às vezes, a gente abre mão de coisas que a gente precisa, gosta de fazer, exatamente por conta daquela famosa culpa, né? Então, onde você trabalha com a mulher, assim, qual os primeiros passos que você dá com essa mulher? Autoaceitação, qual é o mindset que você busca virar na mente das mulheres quando elas chegam, ou paradigmas que você tenta quebrar? Tá, na verdade, são duas perguntas, né? A questão da família, o que eu diria primeiro é que, assim, é essencial o papel da família, e não só família estendida, né? Às vezes, assim, não vai ser o marido, vai ser uma amiga, vai ser o médico que conhece aquela paciente, né? Então, essa rede que ela tem em volta é muito importante, porque às vezes no adoecimento a gente não se dá conta. E eu falo a gente porque foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei quase 6 meses super doente, tendo a sensação de que tinha alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, isso não é para ser assim, mas o entorno, né, ainda existia aquela coisa de, é assim mesmo, nossa, pós-parto é difícil mesmo, vai passar, tal, e aí você fica inibida em realmente bater o martelo e falar, não, eu vou procurar ajuda porque isso aqui está errado. Né? Então é importante que as pessoas tenham a sensibilidade de perceber que não é normal sofrer a maior parte do tempo. Né? É normal você ter momentos de dificuldade. Você ficar o tempo todo triste e infeliz não é, né? Ou você mudar muito radicalmente o seu comportamento, virar uma outra pessoa, também não é, né? Quando chega a paciente, sempre, né, a primeira consulta é muito gostosa, assim, eu gosto muito desse primeiro momento de conhecer a pessoa, porque eu pergunto desde a infância, às vezes, né, dependendo até quando a mãe ficou grávida dela, a infância, desenvolvimento, os relacionamentos, trabalho, vontades, parte médica também, pergunta sobre doenças, sobre remédios.
E na maior parte das vezes, em algum ponto eu falo assim, agora me conta com as suas palavras, o que te traz aqui, né? No que eu posso te ajudar? Então, e aí que a pessoa começa a contar do jeito dela, né? Muitas vezes a pessoa, a grande maioria das vezes, a paciente não vai chegar no consultório e falar assim, eu vim aqui porque eu tô deprimida, eu vim aqui porque eu sou ansiosa, eu vim aqui porque eu tenho, sei lá, algum transtorno que ela leu no Google, né? Às vezes ela até lê, eu li no Google, eu acho que é isso aqui. Mas ela começa a contar, e aí o que ela não sabe é que quando ela está me contando uma história, eu estou criando uma história médica dentro da minha cabeça para tentar chegar nesse diagnóstico, porque na psiquiatria a gente não tem um exame de sangue, um exame de imagem que vai mostrar, olha, tipo, esse número aqui é depressão, esse é ansiedade, aqui tá vendo no seu cérebro, tá aqui. É uma coisa clínica, né? Então, fazendo essa avaliação da história da paciente, contando tudo que ela está perdendo, tudo que ela está no prejuízo, tudo que está influenciando na vida dela, a gente vai chegando aos poucos ao diagnóstico. E eu tento também traduzir, né, para ela. Então, assim, eu não vou perguntar, você é muito ansiosa? Eu vou perguntar, você se preocupa muito, você tem dificuldade para pegar no sono, você é muito agitada. Nossa, gente, calma que E também eu vou perguntar, você está deprimida? Porque as pessoas às vezes acham que a depressão é só tristeza, mas depressão é muito mais do que tristeza, né? Então eu pergunto sobre a questão de concentração. O que é muito mais do que... O que é além da tristeza, a depressão? Mudança de humor, de ficar irritado. Muitas vezes irritabilidade é depressão, desânimo, falta de energia vital para fazer as coisas, excesso de sono ou falta de sono, excesso de apetite ou falta de apetite, coisas assim, que às vezes pode passar despercebida, né? Eu não consigo mais me concentrar, eu passo muito mais tempo no celular, eu não tenho vontade de encontrar ninguém, eu quero ficar dentro do meu quarto, eu perdi prazer em coisas que eu gostava. Cris, quando é que isso pode ser considerado uma fase na vida da pessoa? Eu acho que principalmente depois de uma pandemia, né, ou durante, eu não consigo nem falar assim, estamos no pós ou que estamos na pandemia, já não sei, eu estou na crise da definição do momento que a gente está, né? Mas assim, a gente fala, não, é uma fase, vai passar, eu tô numa fase que eu não tô dormindo bem. Mas quanto é um tempo que você pode chamar de fase, e quando ele deixa de ser uma fase para você falar assim, não, opa, isso aqui é uma mudança, né? Você entende o que eu tô falando? Entendo. A gente costuma avaliar duas coisas, se a gente fosse colocar, né, num quadradinho. É claro que é muito mais amplo. Mas a gente vai pensar na quantidade no número de sintomas, né? Quantos sintomas, quantas áreas da vida isso está afetando e quanto tempo isso dura. Mais de 3 semanas com sintomas na maior parte do tempo já é muito preocupante. 3 semanas? Uhum. Gente, eu tenho que marcar uma consulta com você. Mas é claro que a gente está falando de uma incapacidade mesmo, de não conseguir levantar e vir trabalhar, de não conseguir passar um batom, lavar o cabelo. Isso nunca aconteceu comigo. Eu sou o oposto disso. Ou assim, né? às vezes nem isso. Imagina, 10 dias sem conseguir dormir já é preocupante, né? Não é uma coisa pontual, não é um gatilho que tirou seu sono. Tem uma coisa que é muito... Eu sempre trabalhei muito focada em comportamento humano, né? Ou em leitura de perfil. E tem aquelas pessoas que são mais calmas, mais pacatas, mais devagar, mais introspectivas, e tem o perfil daquela pessoa que é mais agitada. E eu sempre, por exemplo, Estela, para mim mesma, né, que sou uma pessoa assim, plugada no 440, eu fico pensando até onde é comportamento e perfil, e até onde eu já passei desse ponto, né, já não é normal também, né, porque eu falo, nossa, eu tenho 1000 responsabilidades, eu tenho 1000 coisas, tá difícil dormir, tá difícil relaxar, mas tudo bem, é porque eu sou assim. Eu sempre falo, eu sou pilhada, sou ligada no 330, né? Então, até onde tem a questão da influência do perfil da pessoa, né? Daquela composição do comportamental dela, né? E que ela pode falar, não, tudo bem, eu sou agitada mesmo. Ou, tipo, tem aquela pessoa que é mais preguiçosa, entre aspas, né? O quanto isso é levado em consideração na hora da pessoa se tocar que tem alguma coisa errada, né? Porque eu já me toquei, né, gente? Já me toquei que aqui não adianta me enganar, que tem mesmo. Mas eu sei que pior é que eu tô dentro desse quadro. Eu tenho dificuldade pra dormir já faz uns 2 anos. Tipo, socorro pra dormir, né? E eu sei que eu preciso de ajuda e eu não vou. Olha que vergonha, a diretora da escola de peça. Mas porque é difícil mesmo, né? Você
ultrapassar isso e falar assim, não, peraí, tá na hora de eu cuidar disso. É porque você vai se adaptando, né? Exato. Se adaptando ao Adorei sofrimento. sua fala. É. A gente se adapta. E assim, é claro que todo paciente deve ter uma avaliação individualizada, né? Como eu falei, como é tudo multifatorial, é claro que a personalidade do paciente vai contar, né? Pessoas que têm a personalidade mais ansiosa, mais agitada, têm, obviamente, uma tendência a desenvolver um transtorno de ansiedade. Mas não significa que isso vai acontecer, porque tem que ter uma combinação de coisas para que isso aconteça. Uma consulta tem que ter a tendência, tem que ter o ambiente, tem que ter o gatilho, tem que ter o momento. Então, se tudo se combina, pode adoecer. Se um fator só, não necessariamente vai causar. O que é esse transtorno de ansiedade, gente? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que falar uma coisa, pegar uma pequena teoria. E que mulher é muito mais ansiosa do que homem, ou não? Sim. Muito mais. Tanto de ansiedade quanto transtorno de humor, depressão, a mulher a gente tem mais diagnósticos, né? As estatísticas demonstram mais diagnósticos e tratamento em mulher. Isso pode ser, em parte, porque a mulher procura mais ajuda, mas também existe essa questão da vulnerabilidade feminina. Né? Então, que não está ligado aos hormônios. Não, em parte, sim. Em parte, sim. Mas existe essa tendência a avaliar a saúde mental diferente em relação a gêneros. Existem outros transtornos que afetam mais os homens. A gente pega, por exemplo, uso de substância, os homens são muito mais afetados do que as mulheres. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar crítico, sim. Né? O que a gente chama... Por que na psiquiatria a gente fala, né, de uma maneira abrangente, doença mental, mas o nome das doenças são transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno afetivo bipolar. Por quê? Doença é algo que a gente tem uma causa específica e um tratamento específico. Então, por exemplo, paciente que tem, sei lá, uma amidalite, né? Ela é causada pela bactéria X, ela é tratada com o antibiótico Y. Não importa se eu tenho essa amidalite, se eu tô com amidalite, você tá com amidalite, o Pedro tá com amidalite, a gente vai lá e vai olhar o exame e falar, não, é essa bactéria, é esse o antibiótico que dá conta dessa bactéria, vamos tratar. Na psiquiatria, transtorno significa que existem variados quadros clínicos e o tratamento também tem que ser individualizado. Então, se você pega 10 pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade, o sintoma que a pessoa 1 tem pode ser completamente diferente do que a pessoa 9 tem. Né? Uma pessoa pode ter insônia, pode ter compulsão alimentar, pode ter dificuldade de desligar os pensamentos. A outra pessoa, ela pode ter uma agitação, uma irritabilidade, perda de apetite, manias, né, criar rituais, mas as duas estão dentro do mesmo diagnóstico. Na visão do médico, né, se a gente fosse olhar, eles são iguais, mas a gente tem que olhar de perto porque eles são pessoas completamente diferentes. E não existe um remédio só, né? Dentro da nossa prática, às vezes o remédio que deu super certo para mim, que em 3 semanas resolveu, para você não tolera os efeitos colaterais, ou a gente tem que aumentar 2, 3, 4 comprimidos e não dá conta, a gente tem que trocar. Então, essa é a questão, né? É uma coisa que não tem essa resposta. O que exatamente é? É o que exatamente é para você. Né? O que é a ansiedade em você? Né? O que é a ansiedade em mim? Né? Às vezes, a gente tem que entender que a ansiedade é algo normal do ser humano. Se a gente não tiver... Nós, como seres racionais, a ansiedade ela até é protetora. A gente olha para os lados antes de atravessar a rua, fecha o vidro no lugar que você acha que pode ser perigoso, enfim. Mas o problema é quando a ansiedade vira uma doença, né? Um transtorno de ansiedade. E isso é muito individualizado. Gente, eu tenho até medo de sair daqui marcando a coisa. Eu estou tentando fazer a consulta já no ar aqui, junto com vocês, né? Mas eu acho que a gente vive num mundo muito acelerado, né, Cris? Com muitas demandas, e acho que tem um impacto muito grande também das redes sociais, né? Que acabam... assim,
na rede social, ou tem aquele extremo de que você tem que se aceitar do jeito que você é, e aí você não se esforça para melhorar nada que talvez te desagrade, e acaba sendo até um desleixo, né? E passa a ser, você chama de aceitação, mas vira, na verdade, um desleixo, uma zona de conforto que você entrou, porque hoje vale tudo, né? Ou então aquela coisa super perfeita também, que tem que estar dentro daquele super padrão, né? E que se não for. Eu acho assim que a rede social piorou tudo isso e trabalha hoje de uma forma, apesar de termos muita informação lá, né? E fica aqui o convite para todo mundo seguir o Instagram, se a gente vai deixar aqui no final, já estamos acabando, né? Parece que vai atrair muito mais os olhares das mulheres e das pessoas em geral, né? Aquilo que adoece e não aquilo que cura, né? E eu acho que a gente tem que tentar buscar hoje nas redes sociais um pouco mais de conhecimento e informação para ajudar a gente e não ficar conectado naqueles extremos, né? Que a gente vive hoje num mundo de tantos extremos, né? Que acabam confundindo muito a gente e a gente não sabe se a gente está de um lado, do outro, qual lado que a gente gostaria de estar, né? E isso vai confundindo ainda mais e as pessoas vão demorando ainda mais tempo para entenderem que elas precisam de ajuda e que elas merecem essa ajuda, não é só precisam, né? A vida pode ser muito mais leve. Parece que hoje a gente faz questão, tem uma competição, né? De quem leva uma vida mais difícil, de para quem tá mais difícil, tanto entre as mulheres quanto mulher e marido e mulher, né? Então, eu acho que última mensagem aqui você gostaria de deixar para as mulheres em geral, assim, como uma mensagem positiva e de alerta para elas, antes da gente encerrar nosso bate-papíssimo aqui. Ah, legal. Essa questão a internet é maravilhosa, né? Mas como quase todas as ferramentas, a gente tem que saber usar. Ela é ótima para conectar com pessoas e com coisas que talvez, se não existisse, a gente não teria essa proximidade, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente pensar só em se conectar com o outro e não se conectar com si mesmo, né? A gente está, às vezes, esquecendo disso, de olhar para dentro, de fazer uma autoavaliação, de praticar o autocuidado, pensando muito mais nessas conexões externas, né? E aí a gente acaba ficando esquecido. Nosso corpo, nossa mente, a gente tem que cuidar, a gente tem que regar, a gente tem que exercitar, porque senão enferruja, adoece, né? É sempre assim. O que eu diria, né? Uma das maneiras pelas quais eu tento usar a minha ferramenta é exatamente isso, é mostrar a vida como ela é. Sem querer assustar, as pessoas falam, não, maternidade é horrível, né, você vai sofrer, mas também não vou falar assim, entra que tá quentinho aqui dentro, porque não é bem assim, né, então eu acho que o segredo é você procurar os assuntos do seu interesse, mas também de maneira, de pessoas que falam aquilo de uma maneira mais fácil de entender e real, né, sem ficar romantizando, sem ficar... Né? É claro, eu tenho um perfil pessoal também, eu posto as fotos minha, bonitinha, com a minha filha, nos momentos de viagem, nos momentos de festa, de sorriso, mas, ao mesmo tempo, no meu Instagram, eu escrevo sobre o perrengue que era fazer a menina dormir sozinha, dormir a noite inteira, a dificuldade que foram essas férias de dar conta dela sem mais nenhum amiguinho aqui, a vontade de, tipo... Nossa, o que eu tô fazendo, né? Então, as fases da maternidade, que eu falo, parece um videogame, né? Você passa uma fase e vem a fase mais difícil. Você fala, nossa, eu fiquei um tempão conseguindo passar dessa fase, a hora que passa, piorou, né? Então, é isso, é tentar buscar, sim, o conhecimento e os assuntos de interesse, mas sabendo filtrar o que é real e o que é maquiado, né? O que é filtro. Esse é um dos motivos pelo qual eu convidei a Cris para fazer parte da equipe da Escola de Pais XD. E esse é um DNA nosso, né? De falar dessa forma super real, sem maquiagem, com pessoas que sentem na pele, sentiram na pele as dores das quais elas falam, né? Então, eu quando falo sobre comunicação, e passo por tudo isso que você falou, passei também, e eu que sou especialista em comunicação, falo também sobre as minhas dificuldades, muitas vezes que eu tenho em me comunicar, e acho que a Escola de Pais nasceu dessa missão de trazer para os pais um conhecimento de uma forma, assim,
clara, sensível, mas com profundidade e não raso, né? Uma coisa real, não rasa, você não foi rasa em nenhum momento, você não foi midiática aqui, e acho que esse é o nosso trabalho, e é por isso que eu estou muito feliz em ter você aqui com a gente. Amei o nosso bate-papo, gente. E olha, fica aqui o convite para vocês seguirem a gente no Instagram, @Escola de Paz XD, e seguirem o perfil da Cris, né? Como é que tá o seu perfil no Instagram, Cris, para o pessoal te seguir? É @dra.cristina.rodrigues. E vai ter bastante conteúdo, né, Cris, aqui na plataforma da Escola de Paz também, né? Com podcasts, com pocket palestras, com cursos ao vivo, sempre girando em torno desse tema que é a cadeira que ela ocupa aqui na Escola de Paz. Afinal de contas, Cris, #família é tudo, né? Família no final é tudo. Por mais que a gente tenha 1000 perrengues, 1000 dificuldades e tudo mais, o que mais a gente quer é construir uma família saudável, estar inserido dentro de uma família saudável, poder contribuir para que as famílias sejam mais saudáveis, né? Então, te agradeço super, gente, foi um prazer e até o próximo programa, já não vejo a hora. Eu que agradeço por mais esse convite de bater papo com você. Nossas conversas sempre são divertidas, né? Passa o tempo rapidinho. Demais. E é isso. Me sigam lá para a gente conversar. Se quiser mandar dúvida, conhecer, bater papo, eu vou responder. Vai ser um prazer. Obrigada. Até a próxima, gente.